Deixa eu ver. Eu queria saber de onde você é. Eu moro em São Paulo desde os meus 3 anos de idade, né? Aqui na capital de São Paulo mesmo, mas eu nasci no Rio Grande do Norte. Eu nasci pertinho de Natal. Mas a minha vida inteira eu tô aqui na capital mesmo, no centro de São Paulo, Zona Leste. Entendi. Que Você já cidade publicou vocês são? algum... DDD 31, você, né? Cada um do grupo ali é de algum lugar, assim. Tem gente de Minas, tem gente de São Paulo, tem gente do Belém, tem gente de várias regiões, assim. Espírito A Santo. Janaína é da Espírito Santo. Espírito Santo. São vários, assim. E eu não sei como é que você faria isso, né? Porque você já fez algum tipo desse trabalho, de fazer coautoria, assim, com várias pessoas, ou só ficou com uma única pessoa? Não, normalmente, quando eu faço o trabalho chega um autor para mim com o livro pronto, chega lá, o Senna, eu já escrevi meu livro, o que eu faço agora? Aí eu apresento para ele como é que funciona, quais são os passos que a gente caminha, o que você tem que fazer agora? Você tem que diagramar o livro, tem que revisar o livro, tem que criar a capa, depois que tudo está pronto, eu fecho o arquivo para gráfica, entrego tudo certinho, eu entrego o material redondinho para o autor, o que ele precisa só para entregar para a gráfica e a partir daí conseguir fazer as impressões sozinhos, para ele justamente se desvincular dessa necessidade de ter uma editora prestadora de serviços querendo fazer tudo e cobrando esses valores muito altos, assim. No seu caso, que é aparentemente um caso diferente, que vai ser, vocês estão construindo ainda o projeto, né? Tipo assim, nasceu a ideia a semana passada e a gente já foi olhando o orçamento. Mas, como a gente sabia que era uma coisa, assim, cara, né, um investimento, assim, alto, a gente imaginou que ia ser, primeiro, reunir as 30 pessoas. Primeiro passo seria reunir as 30 pessoas dentro do projeto do cara lá. Depois, a gente ia ver a questão financeira e aí depois ia escrever cada um seu capítulo. Ia ser uma coisa assim de 2 anos aí ou mais. Uma coisa que eu posso já te passar de antemão, essa questão que você tem a visão do que é caro, todos nós temos essa visão que é caro, e realmente é caro o que as editoras cobram da gente, mas não custa tudo aquilo, não. Quando a gente terminar nossa conversa de hoje, você vai ver que o valor é completamente diferente do que eles te passaram. Por exemplo, aqueles 30 mil, esquece, isso aí é fora de realidade. Inclusive, eu até queria que você me falasse depois que tipo de serviço que eles estão oferecendo para cobrar 30 mil, porque eu não consigo imaginar o que é que justifica ser cobrado 30 mil. É um serviço, eles, pelo que eu entendi do projeto, foi uma reunião muito rápida com o editor da Chave Mestre. Foi uma reunião muito rápida, porque eles tinham um lançamento de um livro no dia. E aí eu também estava com pressa, aí eu falei assim, olha, foi uns 10 minutos. Pelo que eu entendi, ele falou que tem 2 projetos. Esse de reunir 30 pessoas, o investimento de R$ 3.000, e ele faria tudo. Eu acho que até tem dentro desse projeto, tem até como ensinar a pessoa a escrever, tem uma coisa desse tipo aí. Para quem tem mais dificuldade de escrever e tal, e entregar tudo. Até a comercialização do livro. Sabe? Tipo, do começo ao fim, assim. E como eu acho que eles já têm uma experiência, à primeira vista me chamou atenção, assim. E aí, esse seria até então o nosso projeto para publicar o nosso livro, que ainda nem começou, né? É uma ideia ainda. Tá. Esse grupo dessas pessoas que pretendem escrever, é um grupo de escritores ou são pessoas que tiveram a ideia de escrever? Então, olha só, a ideia de escrever o livro nasceu da aluna nossa, Luzia Souza, que ela publicou um livro juntamente com outras pessoas nessa editora. Então, ela publicou e o livro já está publicado. Então, a partir daí, veio essa semente da ideia do livro, que foi semana passada. Então, assim, ela falou assim, olha, eu publiquei com outras mulheres, o livro se chama Juntas Somos Mais Fortes, ela e mais 29 mulheres, e aí a gente falou assim, por que não lançar o livro? A gente falando numa aula, assim, descontraídamente, assim, sem compromisso, e a coisa ficou, não, por que não, por que não, por que não? E aí ela passou o contato do Rogério,
que é o editor lá, chefe lá. E aí comecei a conversar com ele. Entendi. Entende? Então, aparentemente, o grupo de vocês todos não são exatamente escritores. São pessoas Não. com vontade de reunir Pessoas comuns. Pessoas e criar comuns. uma ideia do que é um livro. Tá, legal. Isso. Porque a Kátia fez essa indicação do meu serviço para você. Eu vou tentar explicar para você o que é a minha parte do serviço e como é que eu posso ajudar vocês com isso aí. Essa editora, ela possivelmente, ela está envolvendo diversos outros serviços, além da construção do livro. Transformar o livro nisso aqui, um livro físico. Eu acredito que eles estão cobrando um preço tão alto de vocês assim, porque, como você citou, eles vão te dar dicas de como escrever, por exemplo, e talvez eles vão oferecer outros serviços também, que eles vão pegar o seu texto e vamos supor, você escreveu lá no seu texto, hoje estava uma manhã linda, onde o sol subiu, não sei o que, tal. Aí o cara vai falar, o revisor vai falar, em vez de você escrever como é que está uma manhã linda e o sol tal, você pode escrever, de repente, o sol adentrou, não sei o que, colocar de uma maneira mais lúdica a coisa. Talvez esse serviço esteja incluso também, que não é um serviço que a gente vai conversar agora, são outros serviços. O que o Sena faz, o que eu faço é o seguinte, eu vou pegar o livro de vocês, quando está escrito, peraí, deixa eu tirar meu gato aqui, ele está causando aqui. Eu vou pegar o livro de vocês já escrito, cada um vai fazer um capítulo, como você me falou, vocês vão jogar tudo num arquivo só, não importa a desordem que vai estar aqui. Vocês só vão me falar, isso é capítulo 1, isso é capítulo 2, esse capítulo... Só vai numerar os capítulos, e eu vou fazer o primeiro passo, serviço de diagramação. O que é a diagramação? Eu vou pegar todos esses textos bagunçados que cada um escreveu, vou colocar todo mundo no mesmo tipo de fonte, no mesmo tipo de letra, do mesmo tipo de tamanho, com o mesmo tipo de formatação, espaçamento, recuo, margens. Isso é diagramar, é você pegar um texto bagunçado e deixá-lo apresentável. É como se, fica mais fácil para pessoas que são formadas, é como se fosse um TCC. O TCC você tem que apresentar ele dentro de regras de formatação. A diagramação é isso, é o primeiro serviço prestado para preparar um livro. O segundo serviço prestado para preparar um livro é o revisão. Revisão, eu vou pegar todo o texto de ponta a ponta, procurando problemas na escrita, erros de digitação, erros de ortografia, erros de concordância, toda essa parte didática do português mesmo. Então, isso aí eu vou olhar tudo, onde eu encontrar os erros, eu farei a correção e vou mostrar para vocês o que foi corrigido. Eu não mudo nada do que o autor escreve, eu só mostro para o autor, isso aqui está errado, então vai ser alterado, tendo a opção do autor falar, não, eu prefiro que fique dessa forma, porque às vezes contém diálogos dentro dos textos que pode ser a característica de um personagem. Por exemplo, se você está falando de um pessoal que mora numa comunidade e não tem aquela escolaridade toda, eles vão falar de forma diferente, então a escrita vai sair de forma diferente também, do que a gente considera errado. Por exemplo, você vai falar, vocês vão. Falar vocês vão é errado, mas às vezes o autor quer escrever dessa forma para passar a imagem de que é uma pessoa que, de repente, faltou estudo, uma pessoa mais humilde, entendeu? Eu tenho que analisar tudo isso, onde o erro é erro, onde o erro é a intenção do autor, essa é a parte da revisão. Feita a diagramação e revisão, o arquivo que a gente chama de miolo, que é a parte de dentro do livro, está pronta. Aí eu vou pegar este miolo, vou fazer uma concepção de capa. Aí eu vou perguntar para vocês, o que vocês imaginam? Como é que é a história de vocês? Vocês visualizam algum tipo de capa? O que vocês pensam? A partir daí a gente vai desenvolver um desenho, uma arte, e eu vou apresentar para vocês e falar assim, é nessa linha que eu quero mesmo. Então a gente vai desenvolvendo até chegar onde vocês querem. E a capa do livro, vocês devem saber bem, já que é primeira capa, segunda capa, 2 orelhas, não é? Orelha onde tem biografia dos autores, no meu caso é um autor só, mas vocês vão ser um grupo de autores, uma outra orelha que tem uma breve apresentação do que é o livro. Então, a construção da capa envolve todo esse processo, não é só fazer uma imagem aqui na frente, não. Você tem que fazer todas essas partes, lombada. Então, essa é a primeira parte que é oferecida dos meus trabalhos. Eu vou pegar uma ideia escrita no computador, só o digital, e vou transformar isso num arquivo pronto para você mandar para a gráfica. Aí eu vou te mostrar, eu vou te fazer indicações de gráficas, as gráficas mais baratas que eu trabalho, que oferecem um serviço de qualidade, atendem também o Brasil inteiro, envio para qualquer lugar, e eu faço a indicação, eu falo,
manda o seu arquivo para essa gráfica. André, eles são bons, eles vão te atender legalzinho e tal, e vão te entregar a quantidade de livros que você quiser. Eu passando esse trabalho para vocês fazerem, vai diminuir o custo de vocês muito, porque é nessa parte onde as editoras eventualmente ganham muita grana. Porque, por exemplo, este meu livro aqui é uma trilogia, são 3 livros, e este primeiro livro, a produção dele na gráfica custou R$15. A construção, só mandar imprimir, para sair de lá desse jeito aqui, prontinho, R$15. Se eu fosse fazer isso por uma editora, dessas prestadoras de serviço, certeza que eles iam me cobrar isso aqui no mínimo uns R$30, R$35, mais que o dobro. Isso é sem dúvida nenhuma. Quando vocês pegarem outros orçamentos, vocês façam os cálculos que vocês vão ver que cada livro aí, vocês vão sair o custo deles na faixa de uns R$30. Um livro pequeno, assim, ó. Esse livro aqui tem 142 páginas. Então, são nesses pequenos detalhes que as editoras prestadoras de serviço, elas costumam ganhar dinheiro do autor. E eu tenho, para mim, a visão de que eu quero passar o máximo de coisas para a mão do autor para ele não ter custo com isso, porque realmente é tudo muito caro. Eles te cobrarem preços caros é justo porque são coisas caras, só que muitos deles, eles querem ganhar muito dinheiro em cima do autor, porque a maioria dos autores não quer ficar correndo atrás disso. Então, eu faço esse serviço para deixar o livro prontinho para mim e te falo, ó, você só vai mandar esse arquivo para eles e ponto final, vai sair seu livro prontinho, e aí você vai saber certinho o gasto que você tem com cada coisa, sem eles terem que embutir coisas que vocês desconhecem aí no meio. E aí, para a gente começar a falar de valores, que é a parte onde eu precisaria do livro de vocês prontos, que eu vou te explicar como é que funciona a cobrança de valores no mercado editorial. A gente faz orçamento baseado no tamanho do livro. Quando eu falo tamanho do livro, não quer dizer se ele tem muitas páginas ou poucas páginas. Isso também, obviamente, influencia. Um livro de mais páginas vai sair mais caro. Só que o que eu quero dizer com isso? Um livro pode ser feito com 142 páginas, só que com letras enormes. Isso vai querer dizer que ele tem poucos caracteres. A cobrança no mercado editorial ela é feita por laudas. Laudas são conjuntos de caractere. Uma lauda quer dizer que são 2.100 caracteres. Então, para o cara, quando você vai fazer um orçamento numa editora, ele vai te falar assim, ó, quantos caracteres que tem o seu texto lá no Word? Aí você vai ter que olhar lá na configuração do Word, na parte de baixo assim, e mostra lá, sei lá, eu vou dar um exemplo deste livro aqui para você ter uma ideia aqui. Como vocês não têm o seu pronto, eu criei um orçamento baseado como se fosse este livro o de vocês. Na verdade, eu criei 2 ideias de orçamento só para vocês terem uma ideia de como é que funciona. Vamos nesse mais grosso aí, nesse mais grosso. Esse aqui tem quantas páginas? Esse mais grosso aí. Esses são 544 páginas. E esses são 142 páginas. Não tem nenhum de 300 páginas, não? Oi? Você não tem nenhum aí de 300 páginas? Só para a gente ver. Esse aqui, ó, que é o meu segundo livro, ele tem são 225 páginas, que é quase aí também. Imagino que deve ser mais ou menos por aí. Né? Então, cada um como é que eu vou pegar isso aqui, eu vou primeiro te falar desse aqui, como eu já fiz as contas aqui, só para você ter uma ideia, mas eu faço as contas desse aqui também, só para você ver, que a diferença vai ser bem pouca. Um livro de 142 páginas, lembrando que 142 páginas é relativo, que o cara pode colocar uma fonte, o tamanho de fonte maior ou menor, então muda o número de páginas. O importante, na hora do orçamento, é o número de caracteres. Esse aqui, ele é um livro com 144 mil caracteres. Isso equivale a 69 laudas, que é o que é utilizado no meio de cobrança. A minha cobrança por lauda custa R$ 3,30 por lauda. Então, é só pegar esse número de laudas, que é 69, e multiplicar pelos 3,30. Então, um livro desse pronto, com a revisão e diagramação, custaria só R$ 228. Olha como sai muito mais barato do que aquilo que você escutou de 30 mil. Mas calma que ainda tem mais alguns custos. Tá anotando aí? Tô. Então, ó, revisão e diagramação, que são aqueles 2 fatores que eu te expliquei lá, que a diagramação é deixar o livro com esses espaçamentos tudo certinho, caracteres tudo certinho, mas a revisão, que é organizar tudo com a correta escrita, R$ 228 este livro. Aí tem mais a capa. A capa, eu cobro R$ 140 a capa pronta já, isso aqui. Então, seria esses 228 mais 140, este livro prontinho para imprimir custaria R$ 370, pronto para imprimir. O meu serviço, fala assim, Senna, o que você cobra aqui? Ó? Pronto, R$ 360, você tem um livro desse aqui, ó, 142 páginas, prontinho para imprimir.
Qual que vai ser seu outro gasto, que não vai ser mais comigo? Pode ser comigo também, mas eu vou te apresentar como é que você faz isso por conta própria, para você não ter gastos mais elevados. Próximo gasto, que é a impressão do livro. Eu vou te indicar as gráficas que fazem isso aqui em São Paulo, elas enviam para todo o Brasil. Como eu te falei lá no começo da conversa, esse livro aqui ele custou R$15, cada livro dele. Então, vamos supor que vocês vão começar com uma impressão pequena, o que eu sugiro muito que vocês façam, impressões pequenas no começo, porque nós somos autores desconhecidos ainda, então é muito difícil, cara. Eu te falo que é muito difícil vender. Por experiência própria, já tem 10 anos que eu estou tentando vender meus livros, é uma situação assim, é uma luta. Então, eu sempre aconselho a fazerem impressões, tiragens pequenas. Eu sugiro começar com 30 a 50 exemplares. 30 exemplares desse aqui, custando R$15 cada, vai ser R$450. Então, você vai gastar aqui os 450 da gráfica, mais os 370 do meu trabalho. Você não gastou nem R$1.000 com o livro pronto. O livro assim na tua mão, prontinho para vender. Você está vendo a diferença do que uma editora, prestadora de serviço, cobra? Por quê? Possivelmente eles vão te prometer, nós vamos começar com uma tiragem de 500 exemplares, não sei quanto é que eles vão te prometer, ou 1.000 exemplares, eles vão jogar para cima, bem alto mesmo, só que muitos deles fazem o seguinte, quando eles te falam que vão fazer 500 exemplares, eles vão imprimir 100, deixar 100 no estoque e vão ver se vende. Se vender, aí ótimo, para eles estão ganhando dinheiro, eles vão fazer os outros 400 que faltam. Se não vender, os seus 100 exemplares vão ficar lá no estoque, ou, de repente, depende do tipo de acordo que você fizer com eles, ou eles vão te mandar. Eu não vi ainda os que te mandam todos de uma vez, o custo fica muito elevado. Talvez esse por ser 30 mil que te cobraram, de repente eles vão te mandar todos esses exemplares que prometerem. Mas o que eles costumam fazer, pela experiência que eu já vi? Eles falam que vão fazer 500 exemplares, mas eles imprimem 100 e deixam a venda lá no site. Se vendeu 100, ótimo, eles fazem mais 100. Se não vender, eles vão deixar os 100 lá esperando enquanto vende, e aqueles outros 400 que te prometeram, eles vão ficar com dinheiro no bolso, trabalhando seu dinheiro, entendeu? Costuma funcionar assim. Não estou dizendo que todas fazem dessa forma, mas muitos fazem assim, eles ficam com seu dinheiro trabalhando e não imprimem todos, porque não vendeu todos. Então, eu sempre sugiro, faça você por conta própria, não ficar dependendo da editora. Você faz uma tiragem pequena de 30 exemplares e experimenta, vê qual que vai ser a aceitação do público. Você vai mostrar seu livro para o mundo. Fala assim, pessoal, estou com um livro que vai falar de tal coisa aqui agora. Vocês estão afim de ver qual que é o preço que você acha que é bacana para vender. É um preço que o pessoal está aceitando. A partir daí, você vai vendo, vendeu bastante? Pô, então a gente já pode, em vez de fazer 30 exemplares, na próxima tiragem eu já faço 50. Se não vendeu bastante, então aqueles 30 exemplares você vai pegar lá, deixar guardado, e aquele outro dinheiro que você gastaria lá, imagina daqueles 30 mil que o pessoal te falou, você vai ter, pelo menos, conseguir separar 5 mil de que você já imaginaria que gastaria com ações de marketing. Vocês vão fazer isso, vocês vão contratar empresas de marketing, vão gastar muito menos do que aqueles 30 mil para poder dar um up nesses 30 exemplares seus. Aí, quando o pessoal começar a enxergar seus 30 exemplares, vocês vão começar a fazer tiragens maiores. Você está acompanhando a minha linha de raciocínio? Sim. As perguntas que eu acho que é mais comum que eles fizeram lá é a seguinte, porque a editora lá é uma editora conhecida, né? E você talvez não tenha você não tenha tanto mercado igual eles têm. Não. Então, talvez esse medo deles é esse, talvez. Então, mas tem a seguinte questão, o autor, o escritor, vocês, nós temos que ser os maiores interessados em vender a nossa obra. A gente não tem que ficar esperando que a editora faça isso. A editora fazendo esse papel é ótimo, é perfeito, mas ninguém nunca, em momento nenhum, em ocasião nenhuma, tem que deixar isso somente nas mãos da editora. Cada um tem que fazer o seu papel de, eu sou o autor disso, então eu quero fazer isso acontecer. Por que eu digo isso? Pelo aquilo que acontece com muitas editoras prestadoras de serviço, que eu não sei se é o caso que vocês estão querendo contratar. Muitas delas prometem muitas coisas e não fazem muitas coisas. Elas falam que vão fazer muitas campanhas de marketing, muita divulgação, e não fazem muita campanha nem muita divulgação. Então, não dá para esperar somente esse pessoal. Vocês têm que pegar e pôr a mão na massa, magia. Pessoal, tô com livro, posta em rede social, fala para o amigo, fala para o primo, fala para o familiar, vai correndo atrás desse marketing. É o trabalho que a Cátia está fazendo, mais ou menos. Ela tem um livro digital, né? Que é
ela tem um livro digital, e ela está fazendo esse trabalho dela mesma, mandando para os amigos, né? Buscando vender o livro, né? Exatamente. Eu acho interessante. A parte de marketing eu não vou fazer por vocês. Esse tipo de serviço eu nem ofereço, porque não é a minha praia. A minha praia é fazer a edição do livro. É pegar um arquivo bruto, um monte de texto grudado lá e transformar aquilo num arquivo prontinho para imprimir. É só você mandar para a gráfica e falar assim, ó, imprime 30 desse aqui, e vai chegar 30 igualzinho assim para você. Ou seja, nesse formato, pode ser do maior, ou pode ser um grandão desses aqui, depende do tipo de serviço que vocês vão fazer. E lembrando, claro, que isso aqui, aquele preço que eu te dei como exemplo desse aqui, saiu na faixa de uns R$800 esse livro pronto com 30 exemplares. Obviamente que um livro maior como esse vai sair um pouco mais caro, porque aqui tem um volume maior de trabalho a ser feito. E na gráfica também, tem mais folhas para imprimir, etc. Isso, o preço vai variar de acordo com tanto o volume de informação que vocês vão passar. Mas, cara, seguramente, eu duvido muito, mas duvido muito que vocês gastem R$2.000 com isso aí. Duvido muito. É muito longe daqueles 30 mil que vocês falaram. É muito. Se vocês gastarem 2 mil, para mim, na minha concepção, é muito ainda. Só se vocês fizerem um livro de, sei lá, 600 páginas. Aí talvez vocês gastem tanto assim. Mas eu não consigo visualizar um cenário onde vocês vão gastar tanto assim. Lembrando que... E numa feira de livro, você acha que venderia mais o livro pela sua editora ou na editora deles? Então, depende do que vocês estão esperando. Se vocês esperam que eles façam todo esse trabalho e vocês querem... Pronto, o livro está impresso e vocês vão ficar lá só esperando o resultado, vocês têm que apostar neles, porque se eu pago 30 mil num projeto, eu vou ficar todo dia ligando na editora. E aí, o que está acontecendo? E aí? Vocês colocaram meu livro nas livrarias? Vocês colocaram meus livros nos sites, todos os marketplaces? Eu pegaria no pé deles pesado para eles entregarem alguma coisa relativa ao tamanho do que eles estão cobrando. Aqui, comigo, a gente está fazendo completamente diferente. Estou tirando o serviço da editora e estou colocando na mão dos autores. Colocar na mão de vocês vai fazer o seguinte, o custo que era elevado vai baixar, só que o trabalho de vocês vai aumentar. Aí vocês têm que priorizar o que vocês querem. Vocês querem mais custo e menos trabalho, ou vocês querem mais mão na massa com custo bem menos elevado? Entendeu? Esse é o meu pensamento, a minha concepção de entregar para o autor independente a possibilidade de não ter que gastar esse mundaréu de dinheiro que as editoras cobram, entendeu? Eu faço o serviço que precisa para existir o livro. Uma vez que eu fizer o meu serviço, nunca mais você vai precisar de mim, porque você vai ter um arquivo prontinho para você imprimir em qualquer gráfica. Para onde você mandar, o livro vai sair exatamente desse jeito. Então aí você pode achar uma outra gráfica mais barata mais para frente, vai conseguir fazer mais livros com preço mais em conta ainda. O dinheiro que você não gastaria com aqueles 30 mil, você contrata um cara exclusivo de marketing, que vai te gerar ações de marketing. Junto do meu serviço aqui, que eu faço a construção do livro, eu tenho também o meu site, que é um e-commerce. É um site como todos esses sites que você vê de livrarias, que você coloca o livro lá e você vende seu livro. Então, lá também tem a possibilidade, não existe mensalidade nem nada, existe só a taxa de 10% em cima da venda do que vocês fizerem. Onde vocês fizerem uma venda, 10% fica para o site, que é a taxa do e-commerce. O que é bem diferente de muitas editoras. Quando vocês conversarem com a editora, muito provavelmente você vai ouvir por aí que eles vão fazer 10% é do autor, os outros 90% é da editora. Esse é o padrão de trabalho das editoras. Quando eles constroem um livro, eles vendem, o total da venda é 90% deles, 10% do autor. Eles fazem o inverso disso aí. Se você deixando lá no site, vocês vão ser responsáveis pela venda, não sou eu, então vai ser 90% de vocês, 10% do site. Quando é da editora, quando eles são responsáveis por tudo, pela divulgação, comercialização, logística de envio, aí eles ficam com 90% e 10% é do autor. Quando vocês forem fazer uma conversa mais a fundo com a outra editora, eu sugiro até que você procure uma outra editora, para você balancear. Você vai pegar uma de 30 mil, aí você vai pegar uma editora independente como eu, que você, assim, eu não acredito que você gasta 2 mil, mas caiu para 2 mil, e você procura uma terceira voz, procura ases da literatura. Nossa, se você digitar ali no Google, tem um montão de editoras prestadoras de serviço. Aí eles vão te oferecer diferentes tipos de orçamento. A partir daí você consegue balancear e você conversa com o seu grupo. Pessoal, o que a gente quer? A gente quer aquilo que eu falei, mão na massa e pouco custo, ou vocês acham que dá para a gente, de repente, aumentar o custo, tirar a mão da massa e deixar mais na responsabilidade da editora fazer todo esse trabalho de logística, entrega, venda? Aí depende de vocês.
qual que é o desejo de vocês, entendeu? Deixa eu te falar, como é que é a questão do registro do Isso. livro, essas coisas? Fala para mim também. É muito simples também. Essa é uma outra coisa que eu nem procuro ganhar dinheiro, porque é uma coisa tão simples, que eu acho até mancada cobrar do autor. Porque o registro, antigamente, ele era feito na Biblioteca Nacional, e era um processo super burocrático. Você tinha que imprimir o seu livro todinho, mandar lá para o Rio de Janeiro, onde era a Biblioteca Nacional. Cada folha você tinha que assinar todas as folhas, preencher formulário, pagar uma taxa. Era muito burocrático antes. Hoje em dia está muito mais fácil, porque não é mais somente a Biblioteca Nacional que faz, existem outros sites que fazem. O site que eu trabalho é um site chamado Autores, que é um site que ele faz registro de obras, não somente de livros, ele faz um registro geral de obras, seja qualquer tipo de obra, e ele tem o mesmo efeito legal. Para que serve o registro? Para você falar assim, eu fui o primeiro a registrar isso aqui, ou seja, eu sendo o primeiro a registrar isso aqui, eu posso provar que eu sou o autor disso aqui. Porque se você coloca isso para vender e comercializa sem registrar, alguém achar seu texto interessante e registrar antes de você, embora exista outras formas de você conseguir provar que a autoria é de vocês, vai dar muito mais trabalho do que ele já ter registrado lá, entendeu? Então, nesse site, Auctores, por exemplo, ele é um site muito simples que você só vai lá, você faz o cadastro, você vai falar quem é o autor ou quem são os autores, vai mencionar todo mundo lá, vai pagar uma taxa que, se eu não me engano, hoje está de R$ 25, e vai mandar o arquivo PDF para eles. E dentro de 2 horas você vai receber um e-mail, você responde esse e-mail, que vai ser a sua assinatura digital, a sua resposta do e-mail é você assinando digitalmente que foi você que registrou, acabou. Você já é o autor legal dessa obra. Então, num dia, se precisar judicialmente você comprovar que aquela obra é sua, só por esse processo você já faz, e você faz isso super fácil sozinho, R$ 25, você vai lá, paga para o site, tranquilamente. Esse é um outro serviço que deve estar embutido no serviço aí da editora que eles não te falam. E certamente eles devem cobrar mais caro por isso. A segunda coisa, você quer fazer alguma pergunta? Não, pode falar que eu vou fazer na próxima. Tá. A segunda coisa que vocês têm que se preocupar, esse código de barras aqui, é chamado de ISBN. O ISBN, ele é como se fosse um RG do seu livro. Ele é o que vai falar para o mundo editorial que o seu livro existe. E para comercializar um livro, mundialmente, você precisa ter um ISBN, é obrigatório. Se você não cria um ISBN, você está vendendo de forma ilegal, e você também não existe para o mercado editorial, se você não tem ISBN. Você até pode fazer um livro sem isso, aí vai ser mais por aquela coisa, uma realização própria. Eu tenho o meu livro, tudo bem. Mas para comercializar e para o seu livro existir no mercado editorial, você precisa ter um ISBN. E esse é um outro serviço também que eu posso fazer para vocês, mas ele é tão simples que eu falo para vocês onde faz, que é no site da CBL, que é a Câmara Brasileira do Livro. O processo é tão simples, que você entrou lá, você faz o cadastro, preenche alguns campinhos lá, tem algumas informações mais técnicas, mas é super simples de fazer também, e eu indico para todas as pessoas com quem eu faço o trabalho, eu vou editar o livro e falar assim, eu não quero cobrar isso aqui de você consegue fazer, mas caso você não queira ter o trabalho de fazer, eu faço isso aí também. E é também super barato, é R$ 50 a taxa disso aí, então fica a critério de vocês ou não quererem fazer ou passar para o editor fazer. Só que é tão simples que eu acho que vocês não precisam ter um gasto a mais com isso, entendeu? Entrou no site da CBL, vai lá no serviço, se você faz o seu cadastro, coloca todos os dados técnicos do livro. Quando eu falo dados técnicos, se vai ser uma versão de um livro impresso, brochura, que é esse formato de livro padrão que a gente conhece, qual que é o formato dele, que é 14 por 21, quantas páginas tem, são informações técnicas mesmo, para quando for feita a consulta lá no site, eles saberem que tipo de livro que existe no mercado. Esse é o segundo trabalho que vocês precisam, além desse diagramação, revisão, etc. Fora isso, o livro está pronto para ser comercializado já. Ele falou muito da questão dos tributos, né? Eu não sei como é que funciona isso, cara. Ele falou um negócio de tributos e tal. Porque ele tem duas formas, né? Tem essa questão de reunir as 30 pessoas, né? Cada uma investindo 3 mil, que, a princípio, estou tendo um obstáculo, estou chamando pessoas, mas é realmente um investimento alto. E a segunda opção é a pessoa e ela, né, praticamente seria ela e mais 10 pessoas, ele cobraria 70 mil. Misericórdia! Ele, mais 10 pessoas, né? Aí, no caso, a parte dos tributos, essa questão da comercialização seria para a pessoa. Então,
nesse segundo projeto, né? Ele tem 2 projetos, no caso, que eu Ele te entendi. falou que tributo é esse, que eu não imagino que tributo seja. Ele não falou, não falou. A reunião foi muito rápida, eu preciso ainda rever fazer uma outra reunião com ele, com mais Livro, calma. o livro, no Brasil, ele é isento de qualquer tipo de tributo. Não existe nenhum tipo de tributo em cima do livro. Ele não é tributado. Eu imagino que o tributo que ele deve falar é porque você, quando for comercializar, você vai gerar, ou não, né? Eu, por exemplo, eu não gero nota fiscal dos meus livros, porque eu sou uma pessoa física vendendo, eu não sou uma empresa vendendo. Talvez eles, como são gráfica e editora, eles vão gerar nota fiscal para você, e nota fiscal gera tributo junto. Então, talvez seja isso que ele está te falando, que ele vai, sei lá, não sei quantos livros ele vai te prometer a entrega, 500 livros, aí cada livro eu falei de 15 reais. A questão que eu achei interessante é que dos 3.000, pelo que eu entendi, a gente ia receber isso em livros, entendeu? Ou parte disso em livros, entende? Então, mas ó, o que eu te falei lá no começo da conversa, muito cuidado com isso, porque, voltando, nós somos autores desconhecidos. Você pode contratar e receber 1.000 livros seus. Ele pode mandar tudo para o seu endereço lá. Aí manda 100 para cada um de vocês. Você vai colocar 100 livros na tua casa, mas e se você não vender? Você vai ficar com 100 livros encostados na tua casa. Aí você tem que pensar nisso aí também. Será que eu preciso ter 100 livros? Será que eu preciso ter 1.000 livros já de uma vez? Ou será que, de repente, é melhor começar, sei lá, com 500? Ou, de repente, menos ainda, com 100? Eu sugiro menos ainda. Eu sugiro, no máximo, 50 para começar. Todos os meus livros, quando eu lanço um livro novo, eu faço uma tiragem de 50 exemplares. Aí eu vendi essa tiragem, aí eu faço uma nova de 30, porque eu já tenho que atingir um público novo, um público diferente. Porque uma pessoa não compra o mesmo livro 2 vezes. Salvo quando uma pessoa acha legal, que já aconteceu algumas vezes comigo, gostou do meu livro e compra para dar de presente para alguém. Mas é exceção isso. Mas você, o seu cliente, ele aparece uma vez. Eu vendo esse livro aqui uma vez para você. Aí depois eu vou vender a continuação dele. Eu vou vender esse aqui. Então, quando vocês forem fazer essa tiragem, você tem que pensar nisso. Como é que vai ser a venda? Como é que vai ser a aceitação do público? Será que eu vou conseguir vender bem? Eu sempre aconselho começar com uma tiragem menor, porque se você tiver uma tiragem menor e tiver dificuldades para vender, o seu prejuízo também vai ser menor. Você não vai ficar com 100 livros encostados na sua casa sem saber o que fazer com eles. Esse é um desafio, né? E como é que seria a forma de pagamento, assim? Você falou questão aí sua, enfim. Assim, eu acho que uns 90% do pessoal no mercado editorial cobra da forma que eu cobro também, que é 50% de adiantamento para começar o trabalho, e quando está finalizado, os outros 50% do trabalho. Aí existem os meios de pagamento, né, que é cartão de crédito, boleto, Pix e tudo, todas essas coisas de pagamento, existem os facilitadores. Só que lembrando sempre que se você pega para pagar por cartão de crédito e se vocês resolvem parcelar isso, não sou eu que cobro juros, o pessoal do cartão de crédito vai te cobrar juros. Inclusive, o próprio pessoal, a operadora do cartão de crédito vai cobrar taxa de mim por estar usando o cartão de crédito, só que de vocês ele vai cobrar ainda mais se vocês parcelarem. Não é cobrança minha. Eu simplesmente falo lá para a operadora, para a Credit Card, ó, eles querem pagar R$1.000. Mando lá para você o link. Aí na hora que você fizer a opção de parcelamento, eles vão meter juros em cima de você. Aí depende da condição de cada um aí, como é que pretende pagar. Mas sempre tem esses facilitantes, cartão de crédito, boleto, Pix, isso é a parte mais simples. E como que a gente ia começar isso? Eu faço a menor ideia, porque são 10 pessoas, aí seria cada um fazendo um capítulo, isso. Página. Vocês vão escrever sobre o quê? Olha, a Fran, que está aqui, ela mexe com finanças, ela vai escrever sobre finanças. A Michele, ela mais com a questão finanças espiritual, questão baseada em princípios bíblicos. E outras pessoas, por exemplo, eu vou falar sobre produtividade, que é a parte que eu mais gosto, que é a parte que eu gosto. Outra pessoa vai falar sobre outro assunto. Então, assim, vai ser mais ou menos assim, são assuntos, né, que a pessoa meio que domina, assim, sabe? Vocês vão, assim, se você fosse classificar o livro de vocês, seria uma coisa mais aproximada de uma autoajuda? É um livro que eu entrego para alguém saber se virar na vida, aprender sobre finanças, aprender sobre trabalho de si próprio, é mais ou menos isso que vocês vão fazer? Eu acho que vai ser, tá? Eu acho que vai ser. Tá. Eu sugiro como passo inicial para vocês começarem a produzir, e nesse meio tempo, procurem outras gráficas. Eu não quero ficar segurando o cliente, não. Eu aconselho a vocês conhecerem como é que funciona isso.
o primeiro passo, mão na massa. Você vai sentar lá na frente do computador, escreve o que vier na cabeça. Você fala com o seu pessoal, fala assim, ó, pessoal, a partir de hoje, dia 5 de junho, nós vamos tentar 1 horinha no computador, cada um em casa, e vai começar a escrever sobre o que entende. Vai jogando as ideias de qualquer jeito, não importa se está na ordem que o livro vai ser, só vai jogando ideia, vai jogando ideia. Porque quando a gente escreve um livro, o primeiro passo é a gente colocar a ideia em prática, a gente coloca aquele montão de palavras, escreveu, aí você fala assim, opa, eu acho que eu já cheguei num ponto onde é o que eu queria escrever. Aí vai vir um processo de revisão, só que essa revisão é de vocês. A primeira revisão que vocês vão fazer, vocês vão olhar para o texto que vocês escreveram e vão pensar, essa é a mensagem que eu quero passar? Se é, tudo bem. Então aí você começa a organizar a ordem cronológica das coisas. Eu quero falar primeiro sobre isso, depois sobre isso, eu acho que esse bloquinho de texto encaixa melhor aqui em cima, vocês vão começar a organizar isso aí. Não é sobre o que eu quero falar, então você vai começar a editar, você vai começar a apagar coisa, adicionar coisa. Então é um processinho agora que vocês vão ter que começar. Faz, senta lá no computador, no celular e começa a escrever. Mesmo que não seja exatamente o que vocês querem, mas começa a colocar no papel isso. Porque quando a gente conversar, de repente, de novo, daqui a um mês, vocês já vão estar com conteúdo. E a partir desse conteúdo, a gente começa já a ver a coisa criando forma, sabe? Já vai crescendo. Então, o primeiro passo de vocês é isso aí. Senta e começa a escrever, mesmo que não seja... Independente de se a gente viu a editora ou não, é começar a escrever. Primeira coisa, editora. Diga-se de passagem, vocês fizeram o caminho exatamente o oposto. A editora é a última coisa que vocês têm que procurar. Vocês primeiro escrevem o livro, assim, textão mesmo, blocão de texto, tudo jogado. Quando vocês tiverem a ideia escrita, aí vocês, vamos procurar a editora. Porque é o seguinte, nós estamos falando hoje no dia 5 de junho. Eu estou te passando esses valores. Eu não sei quanto tempo vocês vão levar para escrever esse livro. Eu tenho certeza que quando vocês procurarem a editora, ou talvez eu mesmo, daqui a, não sei se vai demorar 5 ou 6 meses para escrever um livro, eu demoro, em média, 6 meses para escrever um livro. Esse livro aqui, eu demorei 6 meses para escrever. Daqui a 6 meses, quando vocês forem procurar, o orçamento vai estar diferente. Pode vir na minha que vai estar diferente. Porque envolve custo de papel, envolve custo de impressão, tem outros insumos que são envolvidos nisso. Então, vai ser um outro preço, quando vocês procurarem novamente. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é começar a escrever efetivamente. Cria o negócio. Quando tiver pronto ou quase pronto, daí vocês começam de novo esse processo de orçamentos, para vocês saberem se preparar já. Como é que nós vamos meter a mão no bolso aqui? Quanto que nós vamos investir nisso aqui, entendeu? Então, eu sugiro que, primeira coisa, reúne a galera e fala, pessoal, vamos começar a escrever. Cada um escreve, nem que seja meia hora por dia, só um pouquinho. Escreve 3 páginas. A minha meta pessoal, quando eu estou escrevendo, eu escrevo 3 páginas por dia, pelo menos. 3 páginas por dia. Qualquer coisinha lá, depois vocês vão editando, corta um pedacinho aqui, joga outro pedacinho ali, aí a coisa vai crescer e vai nascer. Show. Michele queria perguntar alguma coisa? Michele? Perguntar. Então, Michele? Oi, tá ouvindo? Estamos ouvindo, Michele. Sim, sim. Boa noite. A respeito desse registro que você falou, esse registro que você mostrou atrás do livro, ISBN. A pessoa precisa ser feito por pessoa ou por livro? Por exemplo, cada pessoa vai ter que fazer um? Não, é por obra. A obra estando pronta, é um ISBN apenas. Esse ISBN é como se fosse o RG. O meu livro, esse aqui, por exemplo... Do livro, é isso? Isso, por livro. A Sociedade do Coringa, ela tem um ISBN. É o número de registro que vale para o mundo inteiro deste livro aqui. Então, não é por 10 pessoas, 10 ISBN. Um livro é um ISBN. Ah, ok. Eu entendi. Cada um teria que fazer um registro. No caso, como nós somos os autores, né? Pensei que cada um teria que fazer um registro. Não, porque quando vocês forem entrar no processo de cadastro, vocês vão perceber que tem um campo lá que ele pergunta quem é o autor ou quem são os autores do livro. Então, a pessoa que está fazendo o registro já vai citar todo mundo lá naquele mesmo registro. Então, é um código só para a galera toda. Ah, ok, entendi. Obrigada. Então, pelo orçamento que ele passou para a gente aqui,
não vai dar nem R$ 1.000, né? Ele tem uma parte, né? E pela sugestão dele, falando para a gente publicar, para a gente for imprimir, né? Em torno de, no máximo 30, né? Isso. Cópias, aí vai dar tudo quase R$ 1.000, né? Bem diferente do orçamento, né? Lembrando que esse preço é baseado na quantidade de caracteres, ou seja, um livro desse tamanho aqui, que deu mais ou menos essa faixa de uns R$ 1.000 que eu te falei. Se você escrever um livro desse tamanho, claramente vai sair um pouco mais caro. Só para você ter uma visão da coisa, a Kátia, que me indicou, o serviço dela saiu na faixa de R$ 1.000, um pouco mais que R$ 1.000, porque o livro dela é um pouco maior. Então, depende, vai variar um pouquinho da quantidade de caracteres, do quanto que vocês escreverem. Mas, assim, é sempre baseado nesse preço que eu te falei, de R$3,30 por lauda. E esse cálculo de lauda é muito fácil, vocês mesmos podem fazer. Vocês vão pegar uma lauda, ele é um grupo de 2.100 caracteres. Então, lá no Word, vocês vão ver lá no cantinho da página do Word, a quantidade de caracteres com espaço. Vai lá dar seus 14.000, por exemplo. Aí você vai dividir 14.000 por 2.100, que é o volume da lauda. Este valor que vai sair, que no exemplo que eu tomei, que são 69 laudas, você multiplica por quanto custa a lauda, que é R$3,30, aí daria aquele valor que eu te falei de R$228 a revisão e a diagramação, entendeu? No caso, seria por página, é isso? Desculpa, não vi. Perdão, André. Não, pode falar, Michele. Esse seu, perdão. Esse seu que você está mostrando para a gente como exemplo, ele tem quantas páginas? Este livro aqui, deixa eu explicar novamente para você ficar bem claro para todo mundo. São 142 páginas. Só que o orçamento não é feito por páginas, ele é feito por lauda. Lauda é um conjunto Compreendi. de caracteres. Então, este livro aqui, ele tem 14.000 caracteres. 144.000 caracteres. 144.000 caracteres equivale a 69 laudas. 69 laudas multiplicando por 3,30, que é o valor por lauda, vai dar esses 228 que custaria revisão e diagramação de um livro como esse. Entendeu? Sim, não pode ser feito por páginas, porque, como eu havia explicado para o André, eu acredito que você não estava no momento que eu expliquei. Um livro, quando você escreve um texto no Word, você pode colocar a fonte no tamanho 14, ou você pode pôr a fonte no tamanho 12, ou no tamanho 16. E quando a gente cria um livro, o tamanho da fonte influencia diretamente no número de páginas. Se eu faço um livro com uma fonte bem pequena, por exemplo, número 12, vai diminuir o tamanho da fonte, então vai diminuir o número de páginas. Só que o número de caracteres vai ser o mesmo. E se eu pego esse mesmo livro, numa fonte 12, que é o mesmo número de palavrinhas digitadas, e coloco numa fonte de 16, ele já vai ser um livro bem mais grosso, porque a fonte vai ser maior, vai ocupar mais espaço na página, então vai ser necessário mais páginas para escrever esse livro. Entendeu qual que é a relação? O orçamento deve ser feito sempre pela quantidade de caracteres, de palavras digitadas, nunca pelo número de páginas. Uhum. O diagramação da Kátia você fez, né? Isso, o dela eu fiz completo. Fiz diagramação, capa, ilustrações da capa, revisão. Eu posso compartilhar aqui? Eu tô com a imagem dele aqui. Eu tenho até um vídeo aqui dele. Se você quiser, eu compartilho o vídeo dela, tem no Instagram dela, aí vocês veem o vídeo do livro prontinho, que é um livrinho bem bacana. Deixa eu pegar aqui. Eu vou passar, eu te passo no seu WhatsApp aqui, você passa aqui no... Quer dizer, eu consigo digitar aqui nesse Meet? Acho que eu consigo, né? Consigo. Deixa eu achar aqui a Kátia. Aí vocês vão ver. Só para vocês terem ideia, esses livros aqui, eu tinha falado no começo, foram todos editados por mim. São livros de minha autoria. Aí, ó, esse aqui é a trilogia completa, porque o meu livro são os 3 livros. Eu peguei também e fiz a trilogia completa num volume só. Orelhas. Entendi. Show. E aí eu vou pegar aqui o da Kátia, só para vocês verem como é que ficou o livro dela. É um livro bem bacana, a história é bem legal também.
como eu tive que ler ele todinho para poder fazer revisão, aí a gente acaba conhecendo a história também, que é um livro bem legal. Deixa eu pegar aqui e vou passar aqui para vocês. Só um instante. Cadê? Achei. Para quem quiser dar uma olhadinha aí, esse aqui é o perfil da Kátia com o livro que a gente trabalhou juntos. Deixa eu ver aqui. Tá. Você já colocou aqui, né? Eu pus aqui no grupo. Você quer que eu mande para você no seu particular aqui? Vou mandar aqui para você também, só para... Mandei para você também. Infelizmente, ela gravou a imagem invertida do vídeo aí tá, os textos tudo ao contrário, mas dá para perceber. Olha, que legal. Então, esse foi o último livro que eu trabalhei com ela. Eu fiz 2 livros com ela. Eu fiz esse e um outro... 80, a garota dos anos 80, né? Isso aí. E é bacana, porque aqui eu utilizei somente imagens, porque tudo que você utilizar no seu livro, você tem que pensar em direitos autorais. Você não pode utilizar imagens que pertencem a outras pessoas sem pagar essas pessoas. Então, todo esse livro dela, eu trabalhei só com imagens sem direitos autorais. São imagens que os artistas fornecem na internet e falam assim, ó, você pode usar as minhas imagens, você só me coloca os créditos de que são minhas. Então, lá no livro dela, quando a gente abre a ficha técnica, que é aqui no começo do livro, todo começo do livro tem uma ficha técnica que fala todos os dados do livro e tal. Lá eu cito a fonte, quem são os autores das imagens, onde que eu peguei cada recurso, então isso é bem bacana. Eu sempre trabalho com imagens de qualidade. Para completar aqui, tá? Estão vendo aí? Estão vendo? Michele e Fran? Estão vendo aí? Sim. Tem essa aqui também, ó. Essa aqui é... Cadê aqui, ó? Aqui, ó. Olha só. Ficou bem parecido com o vídeo. Esse aqui é o digital, né? Isso aí a gente chama de mockup. Quando vocês, se porventura vocês fizerem a capa comigo, toda a capa que eu faço para todos os autores, eu forneço 3 mockups grátis. Mockup é justamente isso aí. Eu pego a imagem do livro e aplico num livro digital, assim, para você fazer uma propaganda, para você postar na sua rede social, postar onde quiser. Essa imagem que você está mostrando aí agora é o livro enquanto eu estou editando lá no programa de edição. Então, você está vendo o livro com a página aberta, primeira capa, segunda capa e as 2 orelhas. Você tem mais... Essa aqui é outro livro dela. Esse aí foi outro que eu trabalhei com ela também. Essa aí ela fez comigo. Só que esse aí ela fez comigo a diagramação e capa. A revisão desse aí eu não fiz, não. Entendi. Show. Tá, maravilha. Então, aí, aqui é o trabalho dela, que é o livro impresso, e tem o livro digital. Que legal. Deixa eu parar a apresentação aqui. Isso. Então, eu gostei dessa diagramação. Gostei, a qualidade é muito bacana. Sim. É isso, eu acho que não tem mais dúvida, né? A gente realmente... Guarda o meu contato, se você tiver dúvidas, mesmo que seja com outras editoras, se os caras te passarem coisas que você não entende, pode me procurar, sem problema nenhum, eu vou te dar uma luz, eu vou falar, isso aqui o cara está querendo te fornecer tal coisa. Eu acho que seria muito interessante você falar com o pessoal lá da Chave Mestra e falar só para mim, lista o que vocês estão me ofertando, o que eu vou pagar, eu estou pagando pelo quê? Eles te passarem isso por e-mail, fazer um orçamento mesmo, porque se vocês forem fechar comigo, eu vou te passar um orçamento no seu e-mail e falar assim, ó, você vai fazer isso comigo. Então você tem que pedir para eles, ó, o que vocês estão me ofertando? O que você vai fazer comigo? Aí a partir daí você vai saber onde que você vai estar investindo o seu dinheiro. E se você tiver dúvida, você pode me passar, sei lá, assim, eles estão me cobrando isso, tal. Pode falar, isso aqui você consegue fazer sozinho, isso aqui é legal fazer com eles. Pode ficar à vontade de me passar isso aí. Nossa, que legal. A Michelle ainda tem alguma dúvida? Que legal. Sim, ele mostrou e falou a respeito da capa, não é isso? Você faz a criação da capa do livro também? Isso. Como é que funciona? Normalmente, o autor já tem uma ideia de como ele visualiza a capa. É que eu não tenho... Deixa eu ver se eu tenho aqui a capa que ela me mandou de como ela queria antes. Ela criou uma imagem num site chamado Canvas, ela pegou algumas imagens grátis lá, e ela falou, Cena, eu queria essa capa aqui. Aí eu falei, você quer exatamente igual ou eu posso trabalhar em cima? Ela falou, faz aí o seu trabalho e me mostra. Aí eu peguei o livro dela,
a capa que ela criou lá rapidamente, e fiz as modificações que eu achei que ficariam bacana, e falei para ela, o que você acha disso aqui? Aí ela olhou e falou, gostei. Então, eu peguei a base da ideia do que o autor quer, eu quero uma borboleta com texto e algum texto de fundo. Aí eu vou criando a partir daí e vou mostrando, é isso que você quer? Eu gostaria de, muda isso aqui, ou não sei o que. Aí até a gente chegar onde que o autor quer. Deixa eu ver se eu tenho aqui a foto antiga. Aí vocês vão ver a diferença do que eu fiz para o que ela tinha. Não está aqui. Ela tinha mandado a foto dentro do livro. Deixa eu ver se eu tenho um livro antigo aqui dela. Eu acredito que não vou ter. Eu formatei esse computador faz pouco tempo. Não tenho, para te mostrar o exemplo de como é que ela manda e o que eu faço. Mas basicamente é isso. Você vai me passar uma ideia, aí vocês vão se reunir. Eu acho que a capa do livro, ela tem que se comunicar com o leitor antes mesmo de qualquer coisa. Ela é a apresentação. Então, quando você olha para a capa de livro, você tem que imaginar, poxa, uma borboleta, uma mensagem de autoajuda ali, já passa uma mensagem. Então, a capa de vocês têm que imaginar como é que tipo de imagem vai conversar com o seu leitor, com o seu público-alvo. Aí você vai me falar, Senna, eu acho que poderia ter uma paisagem com um mar, ou alguma coisa, um pôr do sol. Esse eu estou usando como exemplo um outro livro que eu fiz. A autora me falou justamente isso aí. Eu queria passar uma imagem de um pôr do sol com uma mulher só a silhueta e tal. Aí eu construí uma outra capa baseada nisso aí. Ela falou, que legal. Tem até aqui para mostrar para vocês. Eu vou mandar o print aí pro André e ele mostra para vocês. Deixa eu ver se eu tenho a capa completa aqui. Capa do físico. Então você me passa a ideia do que você deseja e eu construo baseado nisso aí. Que eu vou te mostrar. Essa capa que eu vou mostrar é de uma outra autora também, por acaso, que é autoajuda. A autoajuda está me procurando bastante ultimamente, que eu peguei 2 trabalhos de 2 autores diferentes de autoajuda, por acaso. Então, mostra para eles aí, André, por favor. Ela me falou justamente disso aí, que ela gostaria de um pôr do sol, tal. Ela me mostrou uma imagem bem, assim, com baixa qualidade na internet, aí eu peguei e construí isso aí. Que legal, que show. Top. Então é sempre dessa forma, o autor me fala o que quer, a gente vai trabalhando até chegar onde vocês precisam. Show. Eu acho que não tem mais nenhuma dúvida, né, em relação a essa questão, né, e a gente vai vendo, eu mando esse vídeo gravado para eles e a gente vê direitinho, né, Tá. Mas eu acho que você falou uma coisa que a gente já devia a gente começa a escrever. Eu acho que a gente está pulando o processo aqui. Normalmente acontece dessa forma, a pessoa está com o livro pronto, ou quase pronto, daí ela me procura. Ô, Sérgio, o que eu faço agora? Eu falo, você foi o primeiro caso que chegou só com a ideia, sem a construção do livro. Tipo, estou imaginando. Caramba. Nossa, a gente vai ficar muito perdido, assim, né, para escrever. A gente não é escritor, ninguém é escritor ali. A gente, não, no máximo, faça o que eu te falei. Escreve como você acha que tem que escrever. Não escreve com cabeça de escritor, escreve transmitindo conhecimento. Que a ideia de vocês é essa, transmitir conhecimento, né? Então escreve como vocês acham que deve escrever, transmitindo conhecimento. Vocês estando com esse texto bruto, eu vou fazer a revisão. Encontrando coisas que talvez necessitem ser reescritas, eu vou passar para você. André, talvez isso aqui vocês pudessem escrever de uma forma mais clara. Entendeu? A Michelle levantou a mão, pode falar, Michelle, por favor. Sim. Assim como praticamente todos do grupo, agora que nós estamos falando a respeito, né, da escritura deste livro. No meu caso, eu já tenho um livro, estou terminando esse livro, eu até já enviei para revisão, gostei muito da sua explicação, até pedi, se for possível, o André me passar o seu contato, gostei demais, e a respeito, você falou, você faz todo o trabalho na revisão, faz uma montagem de capa, você faz essa questão de fazer os registros, que você até citou, é fácil, eu até comento, né, falo para os clientes, você mesmo pode fazer, mas caso a pessoa queira,
Olha, gostei demais. Gostaria muito do seu contato. No meu pessoal, não do grupo, que nós ainda vamos iniciar esse livro no grupo, mas no meu caso eu já tenho um. Ele está bem no finalzinho. No final dos capítulos eu coloquei um bônus. Falta pouco também. Legal. Pouco. Aí eu gostaria muito de ter um contato com você, pessoal. O André, por gentileza, se ele puder, depois ele passa o contato e a gente conversa também sobre o seu trabalho. Achei muito bom a explicação dele, né? Muito simples. E realmente dá até vontade de nós começarmos logo, né, André, a fazer essa produção. Isso. A gente, uma questão que a gente, são 10 pessoas, né, a gente tem que passar todas as informações para eles, né, que aqui só está a Fran e a Michele, e sobretudo para a Lu, que a ideia foi dela, e tem essa questão, então, assim, a gente explicar para eles, olha, vai ser se for com você no caso, né, vai ser dessa forma, a gente vai ter um trabalho diferente, né, do que da editora. A editora praticamente vai fazer, sei lá, pelo que eu entendi, parece que ela vai fazer tudo, né, assim, comercialização e tudo mais, né, e eles lançam esse livro também, tem lançamento do livro. Eu não sei se isso também conta isso? Também, tipo assim, olha, vai ter um lançamento do livro. Vamos colocar o nome do livro fictício assim, Vida Leve, que a mentoria nossa se chama Vida Leve. Vai ter o lançamento do Vida Leve. Aí faz sei lá, uma publicação lá, tal e tal. Isso eu acho que também eles devem fazer também, né? Sim. Desse negócio aí. Sim. Então, talvez seja isso que eles estão com medo também, tipo assim, nossa, é uma coisa pegar uma editora conhecida como eles lá e a gente está diante de um cenário aqui que parece que é um pouco assim desfavorável em relação a possível sucesso do livro e tal. Tá. Então, eu tenho que explicar tudo isso para eles, assim. Eu vou colocar 2 pontos aqui que eu acho bem interessantes para vocês. Primeiro, ter o nome de uma editora não é a parte mais importante, tá? Muitos autores, eles têm essa visão de que, poxa, estou publicando por uma editora conhecida. Editora conhecida não vende livro, tá? Ajuda, mas assim, também ajuda quando é, por exemplo, uma Companhia das Letras, uma Record. Isso eu ia falar que agora. Então, essas editoras, existem 2 tipos de editoras. Existe a editora prestadora de serviço, que é a chave mestra, elas pegam o seu livro e trabalham e te cobram por isso, editora prestadora de serviço. E existem editoras tradicionais, Record, Globo, Companhia das Letras, ela pega o teu livro e aposta no teu livro, você não vai ter gasto nenhum. Então é diferente você chegar, assim, ter um livro publicado pela Companhia das Letras e um pela chave mestra, porque o pessoal que é muito leitor, que é mais assíduo, eles conhecem isso aí, eles sabem que você, assim, muitos também não vão saber, mas alguns vão saber que eles vão olhar lá, ele fez pela Ases da Literatura, por exemplo, que é uma editora que eu não quero ser um Judas, mas eu não recomendo para ninguém essa editora, misericórdia. Então, quando eu vejo alguém com selo da Ases da Literatura, eu fico até triste, porque eu sei que aquele autor ele foi explorado demais. Então, não se apega muito ao nome de editora não, tá? O mais importante é isso aqui, é o nome do teu livro, é o conteúdo que vai ter dentro dele, é como você vai impactar seus leitores. Você pode ter um livro, inclusive, na Companhia das Letras, mas se o teu conteúdo não for bom, o nome da editora não vai dizer nada, entendeu? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, eu vou ser até um pouco repetitivo, me perdoem por isso, mas tirem essa ideia da cabeça de deixar tudo na mão da editora. Vocês, como autores, vocês são os maiores preocupados e devem ser os maiores apaixonados por fazerem seu livro acontecer. Se você largar uma mão de editora e sentar lá e ficar esperando, talvez aconteça, talvez de repente a editora faça um trabalho excepcional e parabéns, o Senna falou um monte de besteira. Ótimo, eu ficarei muito feliz por isso. Mas a grande maioria não é assim. Eu te falo com a experiência desde 2010 que eu estou nesse cenário aí, e eu já vi muita gente gastar muita grana e morrer com 100, 200 livros na estante. Então, é triste isso aí. Então, não imaginem que a responsabilidade é tudo da editora, eles fazem tudo. Mesmo que eles façam tudo,
façam a sua parte. Você vai pegar o seu livro e você vai falar para o mundo inteiro. Eu estou com o livro agora e quero mostrar para todo mundo. E você vai postar na sua rede social, você vai postar no WhatsApp, vai no Instagram. Mostra para o mundo, cara. Faz o pessoal perceber que existe isso aqui. Mesmo que a galera não compre no começo, mas eles vão começar a saber que existe. Aí eles sabendo que existe, em algum momento ele vai ficar curioso, uma pessoa vai ler, vai falar, pô, bacana. Se a pessoa vai indicar para outra, é a melhor propaganda que existe essa, uma pessoa que indica para outra. A outra vai indicando para outra, e aí vocês vão ser conhecidos. Não deixa só na mão da editora, não. Abraça a causa vocês também. Verdade. E como é que funciona a questão do livro digital? Como é que seria? Então, são diagramações, são trabalhos diferentes, mas esses valores que eu passo para vocês já está incluso o digital e o físico, e são formas diferentes de você entregar o conteúdo. Hoje em dia tem muita gente que gosta de livro digital. Eu, particularmente, odeio. Eu não consigo ler um livro digital. Eu até leio quando eu não consigo comprar o físico, mas eu não gosto nem um pouquinho. Tem muita gente que também não gosta. Só que o mercado digital está crescendo demais, especialmente agora está crescendo o audiobook. É um mercado que está crescendo muito nesses últimos tempos. E com a pandemia, então, o mercado de livro cresceu, ele deu um pulo. Então, esse e-book, né, que a gente chama, ele vai ser apresentado em duas formas. Depois que eu construir o livro físico, eu vou fazer uma diagramação, que é uma diagramação diferente para e-book, porque no livro físico, muitas páginas, você vai perceber, ó, por exemplo, peguei uma sem querer aqui, ó, tem página em branco no meio, no livro físico, que é a mudança de capítulo. E-book não existe página em branco, porque as páginas são corridas. Então é uma diagramação diferente, porque você vai ler no celular, você não precisa de uma página em branco entre uma parte e outra. Ou você vai ler no Kindle, etc. Então ele é apresentado de duas formas, que é um arquivo PDF, como qualquer arquivo PDF que você conhece, que o cara vai ler no celular, normal, ou ele pode ser um e-book da Amazon, que é uma plataforma diferente, que ele requer também uma diagramação diferente, que ele vai ser lido num leitor, que é o Kindle, eu não sei se vocês conhecem, muitos devem conhecer, que ele é uma arquitetura fechada, então ele tem que ser feito da forma dele. E eu sempre faço no formato Amazon também, porque a Amazon ela é uma vitrine excepcional. Muita gente consome livro da Amazon. Eles têm serviços que eles oferecem livros e tem muitos consumidores. Então, sempre que eu entrego o trabalho, eu entrego o livro físico, quando a pessoa quer o livro físico, mas muitos me procuram só pelo digital. Então, o digital eu faço sempre no PDF e na arquitetura do Amazon, que aí você está coberto por todos os meios de leitura de livro digital. Então, está tudo nesse pacote aí. Show. A última pergunta aqui. Como é que você vende hoje os seus livros, assim? Então, eu vendo na minha plataforma. O site chama Sarau Onírico. Depois eu vou passar aqui no site, o meu site para você no WhatsApp. Aí você dá uma olhadinha lá, passa para o pessoal para vocês conhecerem como é que é a plataforma. É a cara de uma livraria normal. Lá você entra no site, vai ter os livrinhos tal, você clica, joga no carrinho e faz a compra. Então eu sempre coloco os meus livros lá para venda, mas lá é só o repositório, onde eu deixo para o pessoal conseguir lá comprar, pagar com cartão, pagar com Pix, etc. A forma principal de venda minha hoje é rede social, principalmente o Instagram, porque eu tenho o meu perfil de escritor, que é escritor Cena lá no Instagram, se vocês quiserem dar um pulo lá depois para conhecer como é que são as formas que eu divulgo meu livro. Então eu fico fazendo Reels, eu faço postagem, eu faço de vez em quando as promoções, pessoal, hoje eu estou com cupom, aí eu lanço o cupom, o pessoal vai lá, quem se interessa compra. Então, a principal plataforma que eu uso hoje é o Instagram, onde eu consigo a maior parte dos meus leitores. E fazendo parcerias com perfis literários também, que no Instagram tem muito disso, né, que se chama Bookstamp, que chama. A galera que são leitores de livros, que você faz uma parceria com ela, manda seu livro, e ele vai indicar o seu livro para a rede deles. Então, a partir daí, você já vai fazendo uma conexão com todo mundo. Então, depois, se vocês quiserem, procura lá, escritor Sena, S-E-N-A, aí vocês vão ver como é que eu divulgo o meu trabalho lá. Show. Mais alguma dúvida, gente? Que eu já acho que já podemos encerrar. 1h14 de reunião. Não? Nenhuma dúvida? Surgindo novas dúvidas, pode me chamar, tá? Se tem meu contato aí, quem quiser me chamar, fica à vontade. Me chama na rede social também, me chama aqui no WhatsApp. Lá no site passar também tem meus contatos lá para quem quiser falar comigo. Passa os contatos para mim, por favor. O Instagram que eu perdi aqui, peraí. Deu um ruim aqui, deu um erro aqui no mundo. Passei o site aí. Dá para passar aqui no grupo, esqueci, peraí. Vou passar aqui também. Esse é o site. Que legal. Esse aqui é o... Aqui, deixa eu ver aqui.
Show, show. Tá anotado aqui. Nesse site tem todos os meus contatos, tá? Tem rede social, tem meu WhatsApp, quem quiser me procurar lá, tem e-mail, tem todas as formas de contato para procurar lá. Telegram, todas as plataformas de contato lá tem no meu site. Maravilha, maravilha. Só tenho a agradecer, né? E vamos nos falando, né? Vamos sim. Vou passar para os restantes e agradecer mesmo, de verdade. Sua explicação foi maravilhosa, tirou um pouco a escama aqui, que a gente está meio iludido, assim, achando que é diferente e tal. A gente ficou mais realista agora a situação, né? Vou ficar aqui na torcida que vocês consigam construir logo esse livro aí, e que façam a coisa acontecer, e que é prazeroso. Quando vocês pegarem o livro na primeira vez, assim, olhar e ver seu nome ali, você vai falar, poxa, que bacana, cara. É gostoso demais, vocês vão ver. Maravilha, maravilha. Então tá, Valeu. tudo de bom, gente. Gratidão, qualquer coisa me chamam. Ok, até mais. Boa noite para vocês. Boa noite.